Boa noite, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar essa nossa primeira aula, essa partilha. Não é bem uma aula assim, mas pretende ser alguns dias de partilha sobre doutrina, sobre vários assuntos, sobre liturgia da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Invoquemos a proteção da Santíssima Virgem, Rainha e Mãe de toda sabedoria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, qual o tema que nós escolhemos para hoje? Nós escolhemos nesse programa nosso, que iniciamos, uma partilha sobre catequese e liturgia. O tema que nós escolhemos foi a absolvição dos pecados e a absolvição das penas devidas ao pecado. Por que nós escolhemos esse tema? Porque nós percebemos na última sexta-feira e nos dias anteriores, quando o Santo Padre convocou a todos nós que ao vivo poderíamos receber a absolvição das penas devido ao pecado, indulgência, algumas pessoas estavam me telefonando, eu vi no comentário através das redes sociais, as pessoas dizendo: agora o Papa vai absolver o pecado de todo mundo vai ficar leve, Eles não entendiam, muito bem o que era aquilo, as pessoas. E alguns pensavam que era a absolvição das penas devido ao pecado, a mesma coisa que a absolvição dos pecados. Na verdade, para que a gente tivesse a absolvição das penas devido ao pecado, primeiramente a gente tinha que alcançar o perdão dos pecados, que normalmente se alcança pela confissão sacramental, e que naquela ocasião, dadas as circunstâncias que nós estamos vivendo, a absolvição seria com um ato de contrição perfeito, feito, uma das condições, feito pelos doentes e também pelos que acompanham os doentes, mesmo os que estão com saúde não estão podendo se confessar. Só que os que estão com saúde, graças a Deus, sobrevivam, têm a obrigação de, mesmo ter recebido a absolvição, com a confissão perfeita, de se confessar na primeira oportunidade, de confessar os pecados, não mais a absolvição. Já estará absolvido pela contrição perfeita. Quer dizer, quando passar a pandemia, ou as restrições do governo, coisas assim. Então, eu percebi essa dificuldade de compreensão. Talvez que a gente não conheça muito bem a doutrina da igreja. Então, hoje nós vamos refletir mais sobre a confissão, o sacramento da penitência, e amanhã nós vamos ver essa primeira parte, especificamente o que essas condições, ou essas consequências do pecado, que a igreja chama de pena temporal. E claro, nós baseamos a nossa formação, em primeiríssimo lugar, nas Sagradas Escrituras, obviamente, na tradição da igreja, no ensino da igreja, também nos documentos do catecismo da igreja, melhor dizendo, catecismo da igreja. Eu recomendaria que, além da palavra de Deus, da Bíblia, toda a família deveria ter uma edição, se cada um não tem, pelo menos uma edição assim grande para o uso de todos na casa, Toda a família deveria ter um exemplar do catecismo. Também está baseado nos documentos do Concílio Vaticano II, obviamente, sobre o que a igreja ensina mais recentemente, e no Código de Direito Canônico e no próprio ritual da penitência, o atual rito da penitência.
Então, vamos lá. Então está colocado aqui apontado, né, Código de Direito Canônico, dos números 960 a 963. Código de Direito Canônico, hoje em dia a gente pode encontrar até, acho que até na internet, né? Então, o Catecismo da Igreja Católica, os números 1420 a 1484, os documentos do Concílio Vaticano II, o primeiro é Lumen Gentium, no número 11, fala lá sobre o sacramento da penitência, a Sacrosanto Concilium, nos números 72, 109 a 110, que também fala do sacramento da penitência. Então vamos lá. A primeira reflexão sobre o sacramento da penitência, sobre a confissão sacramental. Por que ele existe? Então, começando mesmo das Sagradas Escrituras, nós vimos que existe uma percepção em vários povos, mas em Israel, claro, como sempre, a quem Deus se revelou, existe essa consciência mais forte do pecado, essa consciência também que é preciso reparar o pecado, que é preciso pedir perdão do pecado. Quase todos os povos em suas religiões têm consciência que precisa caminhar conforme as leis dos deuses, né, e tudo mais. Mas em Israel isso é mais eminente. É claro que o Deus de Israel se revela por amor, diferentemente dos deuses pagãos que exigem uma conduta assim mais por raiva, por imposição, né? Então, dois textos nas Sagradas Escrituras vão nos ajudar aqui nesse primeiro momento, né, sobre o sistema penitencial da igreja. De onde é que ela, como é que se diz, tira esse sistema penitenciário, né? Sistema quer dizer organização do pensamento, da penitência, né? Então, todos nós conhecemos o Salmo 50. Eu digo Salmo 50 porque nós estamos aqui usando, como é uma catequese e liturgia também, então a liturgia usa a numeração adotada por São Jerônimo, né? Você pode encontrar na Bíblia números, talvez se não for uma inspiração da Vulgata, como a Bíblia de Jerusalém, você vai encontrar o número 51. Bom, o Salmo 50 é aquele famoso salmo de Davi, que a gente, atribuído a Davi, né? Que a gente canta na quarta-feira de cinza, no primeiro domingo da quaresma, durante a quaresma, durante a imposição de cinzas, durante toda essa quaresma, está muito presente. Acaba sexta-feira no breviário, né? Na liturgia das horas, a oração da manhã, e por aí vai. Então, a gente pode pegar esse texto e pode pegar também o Evangelho de Lucas no capítulo 15, né? Que foi o Evangelho, é um Evangelho que todos nós conhecemos, né? Que nós chamamos de filho pródigo, mas na verdade, se o filho fosse pródigo, eu nunca teria saído de casa, né? Mas é melhor dizer a parábola do Pai misericordioso, né? Então, eu não vou ler os textos aqui, porque nós não temos tempo para ler os dois textos. Penso que nós todos conhecemos, pelo menos de uma vaga memória, esses dois textos, e você pode aprofundá-los depois, né? Mas desses dois textos, tem outros textos também, mas dentro desses dois textos emergem 5 pontos que a gente pode observar que deram origem àquilo que nós chamamos atos do penitente. Vamos já saber quais são os atos do penitente. Quer dizer, o que são os atos do penitente? É aquilo que é necessário para uma confissão, né? Ele não pode ir para o confessionário de qualquer jeito, né? Atos do penitente enquanto atos espirituais, né? Porque tem outras atitudes a serem tomadas, físicas. Mas, como é o sistema penitencial da igreja? Então, a partir desses textos, então nós encontramos 5 pontos. Primeiramente, que aparece claramente a consciência do pecado. O Salmo 50 começa exatamente: pequei, Senhor, né? Misericórdia, né? Pelo menos o refrão, quando é apresentado liturgicamente, normalmente é esse, né? Pequei, Senhor. Eu
pequei, eu tenho consciência que pequei. É um reconhecimento. O filho pródigo, né, caindo em si, diz o texto, né, que ele começou a pensar quantos empregados na casa do meu pai, comendo do bom e do melhor, eu aqui passando fome, tendo que comer até a comida dos porcos. Então, tomou consciência que cometeu um erro. Depois, o segundo ponto, né, é a conversão interna que se manifesta externamente. E na cultura de Israel isso está muito, muito, muito forte. Todo mundo sabe, todo mundo ouviu nas homilias da quarta-feira de cinzas, imagino, né? E o sacerdote pelo menos pode ter dado uma pincelada sobre isso. Como é que Israel fazia penitência? Normalmente a penitência em Israel, como no início da igreja também, a penitência era pública, né? Então se vestia roupas de saco, né? Roupa de estopa, né? Cinzas, e as cinzas não era apenas colocar assim uns grãozinhos de incenso, de cinzas na cabeça ou na testa daquele que fazia penitência, né? Nínive, quando foi para ser destruída, né? Jonas anunciando, né? Aí o rei, né, se levantou do seu trono e sentou-se na cinza e convidou todo o reino a um jejum, a uma penitência, a cobrir-se de cinza, né? Então era andar coberto de cinza mesmo. Naquele tempo não existia fogão, né? Então a pessoa pegava as cinzas já usadas, né, e se cobria de cinza ou sentava nas cinzas, né? Então as vestes penitenciais, né, rasgar as vestes também é outro simbolismo, né? Não só de desgosto, mas também de penitência. Durante o julgamento de Jesus, o sacerdote rasga as vestes, mas é porque ele considera uma blasfêmia o que Jesus diz, então ele faz um ato penitencial como reparação, né? Rasgar as vestes, pegava a veste aqui e puxava, né? Tudo isso era sinal de penitência. Então, no filho pródigo, né, ele diz assim: voltarei à casa do meu pai, direi, pai, porque contra o céu contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, né? É uma conversão interna, trata-me como um dos teus empregados, né? Então, um reconhecimento, é uma conversão interna que se manifesta externamente. O jovem, ele propõe fazer isso, né? Lá no Salmo, né, manifesta a retidão em teus juízos, né? E purifica-me, né? Depois, nos dois trechos também, aparece a intervenção de quem foi afetado. Quem é que foi afetado pelo pecado? Isso é muito interessante também. Porque, normalmente, o catecismo vai colocar isso de uma maneira muito clara. A gente, normalmente, quando vai se confessar, e até porque foi nos ensinado, e nos ensinaram corretamente, que é preciso ter uma contrição perfeita, porque, pelo menos, uma atrição, que não é a contrição perfeita, mas o ideal seria a contrição perfeita, porque é aquela dor espiritual de ter ofendido a Deus. Essa dor nos põe para frente, nos faz dar um salto para reparar a nossa vida. E aí as pessoas têm consciência que ofenderam a Deus, com certeza, não é? Muito especialmente quando estão se aproximando, quando percebem que a vida eterna está se aproximando. Mas poucas pessoas têm consciência que quando a gente vai se confessar, a gente se confessa também, a gente se confessa para receber a reconciliação com a igreja. Não é só Deus que é ofendido, é o corpo místico da igreja. E quando nós falamos igreja aqui, não é apenas o aspecto físico da igreja, mesmo das pessoas, mas uma dimensão espiritual que recebemos pelo batismo, né? Nós fazemos parte integrante do corpo místico de Cristo pelo batismo. É próprio do batismo nos integrar na igreja. E na igreja deve ter uma unidade de santidade. Quando nós pecamos, nós quebramos, nós ferimos a igreja. Então, como é que se diz?
a gente se confessa, nós nos confessamos para reatar os laços com Deus ou com a igreja. A própria fórmula de absolvição diz isso, né? A nova fórmula depois do concílio, né? Não ficava tão explícito na fórmula antiga, né? Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja, quer dizer que é por meio da igreja que eu recebo perdão, ministério, serviço, mas é também pelo esse próprio ministério me reconcilia com a própria igreja, né? Te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz, e eu te absolvo os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o terceiro ponto, o terceiro sistema penitencial da igreja, é a consideração que a pessoa tem uma intervenção de quem foi afetado. Duas pessoas foram afetadas pelo nosso pecado. Nós ferimos a glória de Deus pelo pecado, porque a glória de Deus, o que é? É o bem-estar do homem, de tudo aquilo que ele criou. Então, o mundo foi ferido pelo pecado, nós somos feridos pelo pecado. Se nós somos feridos pelo pecado, então nós não cumprimos essa glória de Deus. Deus não nos criou para pecar. Nesse sentido também que a Escritura chama alguns homens, algumas mulheres, José era um homem justo, né? Ele fazia justiça a Deus, dava glória a Deus por sua integridade, né? Então nós ferimos a Deus e a igreja, a integridade da igreja. Depois o quarto ponto, do sistema penitencial da igreja, nós temos a liturgia de reconciliação. Acabei de citar a fórmula de absolvição que se dá dentro do rito da liturgia de reconciliação. E o quinto ponto, né, os propósitos de emenda ou de reconciliação, como quero dizer, né? A gente usa sempre essa palavra reconciliação porque o pecado é sempre uma queda nesses dois relacionamentos. O relacionamento que eu tenho com o Pai e o relacionamento que eu tenho com a igreja. Não nos esqueçamos disso. Quando eu peco, eu estou ferindo a glória de Deus e a santidade de vida que deve existir na igreja, porque a igreja é a esposa mística de Cristo. Deveria ser sem ruga, sem mancha, né, como diz a Escritura, né? Se apresentasse ao seu esposo toda cheia de beleza. Mas nós ferimos a igreja com nossos pecados. E aí, às vezes a esposa se apresenta de uma maneira enrugada, feia, despenteada, horrorosa, por causa de nós. Então, os 5 pontos do sistema penitencial da igreja. Considerando essas 5 coisas, a igreja vai chegar, não é? A igreja traduziu isso em 3 coisas essenciais para a confissão. A gente chama atos do penitente, né? Que a gente vai agora passar a considerar, né? Então vamos apagar aqui. Se eu soubesse onde foi que eu deixei o pincel está aqui dentro. Atos do penitente. O primeiro ato. A contrição acabamos de falar, mas aqueles 5 pontos se tornou
para a confissão, a própria confissão do pecado, né? Já a gente vem falando, vamos ver de onde é que a igreja tirou essa história de confissão, né? E a satisfação. Satisfação, esquisita essa palavra, não? Então, o que é contrição? Contrição, já explicamos, vamos explicar mais uma vez, é algo espiritual a ser alcançado. É pela vida de oração, pela busca de Deus, que nós devemos alcançar a contrição dos nossos pecados. Infelizmente, na maioria dos casos, a contrição perfeita, né? Na maioria dos casos, o que acontece não é bem contrição, que está incluído dentro da palavra aqui, né? O que acontece na maioria dos casos é atrição, né? Atrição é a dor de realmente ter ofendido a Deus, mas acompanhada de outras coisas, né? O medo do inferno, o medo de ser castigado, o medo, esses medos que a igreja não considera inválidos, mas eles poderiam ser melhorados e muito, né? Santa Teresa de Ávila, né? Ela vai dizer, claro, o que ela diz é impossível. Está na linha da poesia, né? Quando se diz poesia, se pode dizer tudo, né? A licença poética, né? Mas ela diz uma coisa muito interessante, né? Como se fosse possível isso, né? Ela diz, olha, Senhor, se tu fores para o inferno, lá eu quero te amar. É claro que o Senhor não pode ir ao inferno, porque o inferno é a negação do próprio Deus. É o não Deus, não pode, né? Então, mas Santa Teresa diz essa contradição para a gente entender, né? Isso nos ajuda, né? Senhor, se tu fores para o inferno, então lá eu quero estar, para te amar. Ela diz isso. O inferno é o não amar a Deus, então Deus não pode estar no inferno, né? Mas a atrição, às vezes, voltando à questão da atrição, é exatamente isso. O medo do inferno, o medo do castigo, até dos escândalos, né? Que ele precisa reparar os escândalos e tudo mais. Mas, e é por isso que vem em primeiro lugar o ato do penitente, é de se esperar que quando a gente vá se confessar, é que a gente tenha aquela dor de ter ofendido a Deus. Por isso, antes que a gente vai se confessar, bom, se temos o costume de se confessar uma vez por mês, né? Lembremos que o mandamento da igreja diz confessar-se ao menos uma vez por ano. Tem gente que pensa que o mandamento diz confessar-se uma vez por ano, né? Não, o mandamento diz confessar-se ao menos uma vez por ano, porque a igreja, na sua sabedoria, percebe que dentro do espaço de um ano, mesmo as pessoas mais adiantadas, assim, mais religiosas, vez por outra comete uma falta mais grave, né? Não anda cometendo, matando e roubando, mas vez por outra, no espaço de um ano, a gente comete algo mais sério, né? Agora, claro, se você tem essa graça de nunca cometer um pecado grave, né? Então também está dispensado da confissão, porque a confissão está obrigada àqueles que cometem pecados graves. Claro que também tem pessoas que se confessam, e isso é muito bom, muito recomendável, que a gente se confesse também só por pecados veniais. O Santo Padre se confessa, até onde se sabe, a cada sexta-feira. Eu não acho que o Papa anda matando, roubando e tudo mais, não é? Claro que, nesse caso, a confissão se torna uma direção espiritual, ou as pessoas que se confessam a cada mês, não é? Então, a contrição, a dor de ter ofendido a Deus. Não é? Dizem que Santa Teresinha também se confessava também muito frequentemente, toda sexta-feira também, e por aí vai. São Francisco de Assis e por aí vai. O segundo ponto que nós temos é a própria confissão.
e o catecismo ensina, a tradição da igreja, e nós vamos ver já essa questão da confissão, de onde é que ela vem, que é o modo de administrar o sacramento. A confissão, ela precisa ser em número e gênero, ou tipo de pecado, né? Em número, quantas vezes, e que tipo de pecado eu cometi. Eu não posso usar também palavras genéricas. Eu também não posso dar nome e endereço se existe uma terceira pessoa envolvida. Não é? Agora, eu devo dizer que tipo de pecado. É dentro da realidade daquele pecado que eu confesso. Por exemplo, uma pessoa chega, e o estado de vida também. Eu não preciso dizer meu nome, ou o endereço, ou quem sou, se o confessor não me conhece. Claro, se o confessor me conhece, lógico. Mas, por exemplo, eu chego no confessionário e digo, padre, eu pequei contra a castidade. Aí tem duas coisas aí que não estão corretas. Primeiro, que pecado contra a castidade tem vários. Tem traição à esposa ou ao esposo, tem masturbação, tem ver imagens impróprias, tem pensamentos impróprios, tem uma série, um cabedal de coisas que são pecados contra a castidade. Não é? Então, como se pecou contra a castidade? Segundo, eu preciso dizer o meu estado de vida, porque uma coisa é o pecado contra a castidade de uma pessoa solteira, outra que não fez voto de castidade, mas está obrigado ao mandamento da castidade, o sexto mandamento. Outra coisa é o pecado contra a castidade de uma pessoa casada, que tem, porque está casada, ela pode ter relações com seu esposo ou com sua esposa, mas ela precisa ver a castidade no uso da sexualidade, enquanto que ao solteiro não pode ter relações, não se deve ter relações sexuais, então é diferente. Ou, se eu vou me confessar, eu sou sacerdote, sou religioso, eu preciso dizer o meu estado de vida. Porque se disser, padre, eu roubei. Sim, mas você roubou, você é o quê? Pai de família, que tem uma obrigação mais grave de dar exemplo, ou um jovenzinho maluco de 13, 14 anos que fez uma besteira. Ou eu sou um religioso que fiz um voto de pobreza, que além do mandamento de não roubar, eu fiz um voto, existe o mandamento não roubarás, né? Existe o voto também, eu fiz livremente, por inspiração de Deus, o voto o voto de pobreza. Então, se eu roubei, é contra o voto de pobreza, mais gravemente do que quem não fez voto, né? Só tem um mandamento para observar. Então, por isso, quando a gente vai se confessar, a gente pode dizer, tem que dizer, não tem que dar nome e endereço, mas tem que dizer quem você é no sentido perante a igreja, qual estado de vida é você. Então, se eu sou uma senhora casada, se eu sou um senhor, pai de família, se eu sou um religioso, se eu sou um sacerdote. No caso, que o sacerdote não saiba quem eu sou. Nesse sentido, mas não que vai dizer que assim tem a obrigação de dizer nome e endereço. A segunda coisa é que a confissão só é entendida também, esse segundo aspecto, de confissão no sentido mais pejorativo, até pesado, confessar os pecados, não é? Mas na verdade a palavra confissão para a igreja inclui dois aspectos, e o primeiro é o mais importante e o mais esquecido, como sempre. Confessar, você vai confessar a glória de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Entrar no confessionário é reconhecer a imensa misericórdia de Deus. Você está confessando publicamente que Deus é misericordioso. Então é um motivo de alegria, não é um motivo de pesaroso, claro, que inclui a confissão dos pecados. Claro, todo mundo tem vergonha de confessar os pecados. Quem não tem vergonha de confessar os pecados é sem vergonha, é natural que sintamos vergonha. Mas a gente deveria, muitas vezes, por causa que se sente vergonha ou tudo mais, fica muito pesado. Meu Deus, vou confessar ele logo com aquele padre que passa carão, não sei o quê. Ai, Jesus! E esquece da primeira parte do sentido da palavra confissão. Eu vou confessar a glória de Deus. Eu vou confessar a bondade, a misericórdia de Deus. Depois, o terceiro aspecto, a satisfação. A satisfação está ligada com aquele sentimento da glória de Deus ferida, não é? Da justiça,
né? José era um homem justo, porque ele fazia justiça à criação de Deus, ele vivia conforme a vontade de Deus. Então eu vou reparar, todo pecado tem um dano. Isso também está ligado àquilo que nós vamos estudar amanhã com mais detalhes sobre as consequências do pecado e a absolvição das consequências do pecado. São duas coisas diferentes, a absolvição do pecado e das consequências do pecado. Então eu dou uma satisfação. Normalmente o confessor impõe, a palavra é essa, ele impõe uma penitência. Por que a palavra impõe? Porque é um ato de autoridade da parte de Deus. O confessor, em nome de Deus, impõe uma penitência, né? Às vezes pode o confessor perguntar ou dar sugestão, 3 penitências, ou você escolhe uma das 3. Mas ele, claro, o ritual da penitência diz que o celebrante esteja atento às condições, quando ele vai impor a confissão, às condições espirituais e físicas do penitente, não é? Eu não posso mandar que uma pessoa, vamos dizer, agora você, por causa desse pecado aí, que é muito cabeludo, você vai passar 3 meses jejuando, a pôr em água todo santo dia, inclusive nos domingos. Ou então você tem que se chicotear 3 vezes por dia, né? De manhã, de tarde e de noite, né? Se experimentar, claro, tem que ver a condição da pessoa, mas é o sacerdote quem decide a penitência, né? Hoje em dia se usa muito mais questões didáticas, né? Então uma pessoa, se ela pecou, ela se acusa de ingratidão no confessionário, então o sacerdote manda ela rezar com um salmo de louvor que mostre a gratidão para com Deus, ou ler mesmo a passagem da parábola do filho pródigo que foi embora por ingratidão, depois ele cai em si e reconhece que deveria ter sido grato ao Pai, ou coisa assim, né? Ou se eu me acuso de não ter amado, então o sacerdote, olha, agora você faça um esforço de amar, de passar por cima do seu orgulho, e diz, não, mas eu tenho que amar, né? O melhor tipo de penitência é a penitência didática, né? Não excluindo outros tipos de penitência que talvez, assim, no primeiro momento parece não ter nada a ver. Reza um terço, porque você ofendeu sua mãe, seu pai, né? Mas é válido sim, né? Bom, e o sacramento da penitência, o catecismo diz, ele tem 3 nomes, né? O primeiro sacramento da penitência está óbvio por quê? Porque a penitência por excelência. Mas quando eu ouve a palavra penitência, a gente pensa logo nessas coisas que eu acabei de falar, né? Uma coisa que a gente faz, uma atitude humana. Mas aqui a palavra penitência, sacramento da penitência, está ligada à essência da penitência, não aos atos externos. Na verdade, aquilo que nós falamos são os atos externos da penitência. A expressão externa, a cinza na cabeça, né, as roupas que eu acabei de dizer, né? Mas no sentido de volta para Deus, sacramento de voltar para Deus, é o sacramento da penitência. O coração contrito, né, como diz a Escritura, né, o coração dolorido pela contrição perfeita, né? Depois é chamado também sacramento da confissão, né? Porque dentro desse sacramento, né, você confessa seus pecados, né? Você confessa, padre, eu roubei. Então, se você roubou, e se foi mais de uma vez, e você tem que dizer que roubou, né? Claro, e tem que ter um bom senso, né? E normalmente o padre vai perguntar também, com muita discrição e educação, mas perguntar, mas roubou o quê? Porque uma coisa é você roubar um chocolate do seu irmãozinho de 5 anos, o caçula, o bichinho colocou lá na geladeira, e você foi lá de noite, comeu, e o bichinho de manhã estava chorando e não podia levar para a escola para comer na hora do recreio, né? Outra coisa é você tirar uma nota de 50 reais ou 100 reais que o seu amigo, né? Imagine um amigo desses, né? Que o seu amigo deixou ali de bobeira, quando você foi visitá-lo lá na sala da casa, você colocou no bolso e foi embora, não é? Então,
que tipo de roubo, né? Assim com todos os 10 pecados, né? Como eu acabei de dizer, pequei contra a castidade, sim, mas quem é você e que tipo de pecado contra a castidade, né? Confesso, né? Sacramento da confissão. E também é chamado sacramento, obviamente, do perdão. Ou sacramento que confessa, acabei de dizer, a misericórdia de Deus, sacramento do perdão. Isso é muito bom. Agora, eu gostaria de dizer, essa é a segunda parte da nossa palestra, não é? Que nós vamos falar sobre de onde foi que a igreja tirou essa história de confissão. Olha, eu costumo dizer que os fiéis católicos perdem tanta oportunidade por não conhecer as Sagradas Escrituras em primeiro lugar. E tem gente por aí até dizendo, eu não tenho nada contra o catecismo, bem ao contrário, não é? Pelo contrário. Mas tem gente aí lendo o catecismo e não se emprega em conhecer a Escritura. Por que eu tenho que ler a Escritura? Porque o catecismo é fruto da Escritura e da teologia da igreja, da tradição da igreja, tradição com T maiúsculo, né? Da reflexão dos padres, dos pais da teologia da igreja. Não é? Então foi condensada aqui. Mas se eu quero saber, por que o catecismo diz isso? A motivação primeiro está nas Sagradas Escrituras e na tradição da igreja. O catecismo só faz, é como eu querer saber uma coisa, saber só por saber. Bom, tem sua validade. Mas eu não saber, não sei o porquê, né? Por exemplo, o nosso padre fundador, o Padre Caetano, dava um exemplo sobre isso. Ele dizia, as mulheres não podem ser ordenadas sacerdote, não é? É um desprezo à mulher? Não, não é. Mas por que não pode ser padre? É só porque o Papa disse que não pode? Só porque o catecismo, que a doutrina da igreja? Por quê? Tem um porquê. Tem uma motivação teológica, antropológica, espiritual, não no sentido de que a mulher seja abaixo do homem e tudo mais. Mas tem uma motivação antropológica, não é? Que não entra aqui, mas eu só estou querendo colocar. Então, quem fica só com o catecismo não fica só não fica com a inteligência da fé, como diz Santo Anselmo e São Tomás de Aquino, né? Compreender para crer e crer para compreender. Né? Compreender para crer e crer para compreender. Né? E vice-versa, não é? Então, eu preciso saber por que eu creio. Né? Quais são as motivações da fé. Então, numa discussão com nossos irmãos, discussão no bom sentido, com nossos irmãos separados, mas por que vocês se confessam? Né? Quase nunca um católico sabe dizer o que nós vamos apresentar aqui. Por exemplo, se você abrir lá o livro do Levítico, capítulo 5, versículo 5. Né? Levítico, capítulo 5, versículo 5. Aqui está escrito: se for responsável em um desses atos, ele está falando de situações de pecado, né? Se a pessoa é culpada, se ela é responsável por aquele pecado, isso é o livro do Levítico, faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Levítico, das leis, o povo de Israel. A Igreja Católica inventou confissão, a Igreja Católica nunca inventou confissão, a Igreja Católica atualizou essa prática do povo de Israel. Se for responsável em um desses casos, confessará o pecado cometido. E aqui na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém diz que essa confissão era pública. Do jeito que era no início da igreja. Você sabia que até o século III a confissão sacramental era pública, né? Por motivos óbvios, começou a ser individual, vamos já falar, porque ficava, não é? A pessoa na quinta-feira santa, pela manhã, depois de 2 anos, como na ordem dos penitentes, primeiro ia fazer a penitência durante 1, 2 anos, aí, e só se recebeu uma vez na vida a absolvição. Né? Então por isso muita gente deixava para a hora da morte para fazer penitência.
Aí na quinta-feira santa pela manhã, eles eram absolvidos depois de confessarem publicamente seus pecados. E esse costume vem das Escrituras. Vou ler de novo. Se for responsável em um desses casos, confessará o pecado cometido. Depois a gente pode ir para o livro de Números, capítulo 5, versículo 6. Aqui diz assim: fala aos israelitas, se o homem ou mulher cometer algum dos pecados pela quais se ofende ao Senhor, essa pessoa é culpada. Confessará o pecado cometido, versículo 7, confessará o pecado cometido e restituirá o valor de que é devedor, acrescido de 1/5. Restituirá aquele a quem prejudicou. Aqui está se referindo ao roubo explicitamente. Além de ter que devolver o que roubou, ele deve acrescentar 1/5 daquilo que roubou, e confessar publicamente que roubou. Imagine, E tem gente por aí dizendo que a igreja inventou esse negócio de confissão. Olha, a confissão aqui não era no pé do ouvido do padre, e o padre com a obrigação de guardar segredo sob pena de excomunhão, não. Era na frente de todo mundo, no templo. Ou lá no meio do deserto, no meio da tenda, que Números ainda, nessa situação. No Novo Testamento aparecem dois momentos. A primeiro, no Evangelho de São Mateus, no Evangelho de São Mateus se diz explicitamente que as pessoas que iam receber o batismo de João, que era o batismo de conversão, confessavam seus pecados. Não sei se você já observou, aqui em Mateus diz assim: Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 4. João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Seu alimento consistia em gafanhotos e mel silvestres. Então vieram até ele, Jerusalém, toda a Judéia e toda a região vizinha ao Jordão. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. São João Batista, em nome de Deus, ouvia, claro, isso não é uma confissão sacramental, mas essa prática, assim como também a prática de batizar, não é Jesus que inventa. Essa prática existe no judaísmo, mas isso é outra conversa, Mas o judaísmo tinha também a prática do batismo, A carta de Tiago, famosa, essa aqui é a mais conhecida, Claro que também aqui não é a confissão sacramental, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Capítulo 16, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, uns aos outros vossos pecados, e orai uns pelos outros para que sejais curados. Quando a pessoa ficava doente, no tempo da carta de Tiago, no Novo Testamento, se chamava alguém, o ministro da igreja, mas aqui não é a confissão sacramental ainda, para confessar seus pecados, em sinal de penitência. Então a Escritura, sim, dá, como é que se diz, dá testemunho da confissão dos pecados. Isso não é invenção da igreja. A igreja não tira as coisas assim da imaginação. Ela sempre segue uma linha de tradição, seja da Escritura ou dos primeiros teólogos da igreja, que são aquilo que nós chamamos de padres da igreja, que não necessariamente são sacerdotes, como São Justino, não era sacerdote. Normalmente são sacerdotes e bispos, monges, mas normalmente não são. Então, mas de onde é que veio o costume de confessar assim auricular? Primeiro, a igreja começou a administrar, porque assim, lá no Evangelho, no capítulo, esqueci de citar aqui,
também não vou ler, que não está mais tempo, capítulo 20, no capítulo 20 do Evangelho de São João, versículo 19 a 23, quando ele sopra o Espírito Santo e comunicando o Espírito Santo, ele diz: o pecado daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Quer dizer, o Espírito Santo se identifica com o perdão dos pecados. Inclusive, essa leitura é feita no dia de Pentecostes também. Soprou sobre eles, o pecado daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, o pecado daqueles que vocês não perdoarem serão retidos. Quer dizer, a experiência do Espírito Santo, que é a plenitude da Páscoa, a coroação do mistério pascal, se identifica com o segundo batismo, chamado novo batismo, né? Com o sacramento da penitência. Não é? Isso é interessante, que é lido também no segundo domingo da Páscoa, domingo in Aubis, não é? Que agora a gente chama domingo da misericórdia. Não é? Também o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de 15 a 18. Não é? Vai dizer isso. Mas por que a igreja começou a ouvir a confissão? Né? Então, como eu disse, no início da igreja se fazia como dizia na Escritura, tinha uma confissão pública, até o século III. Depois começou a dar confusão. Por exemplo, imagine se eu fui roubado pelo meu vizinho e meu vizinho nunca me disse, né? Eu confiava nele. Aí de repente um dia lá na igreja, na porta, na quinta-feira, a igreja está cheia, eu roubei o meu vizinho. Vixe, é o cara que era meu amigo. Imagine a confusão que dava. Né? Imagine a confusão que dava. Ah, eu traí. Ai, fulano revelou que é assim assado. Menino, dava confusão danada. Mas isso perdurou durante muito tempo. Na tradição monástica, veja como a vida monástica contribuiu para a igreja. Sempre se teve esse costume, por causa das escrituras. Repare que os monges são os grandes especialistas na escritura. Existe até congregação monástica que faz um quarto voto de estudar essa Sagrada Escritura, como a Nova Jerusalém. Então, eles, vendo esses textos da escritura, eles tinham um costume, quando um monge mais jovem cometia um pecado, ele procurava um monge mais velho do mosteiro, não necessariamente um sacerdote, não é? Para pedir aconselhamento e para confessar o seu pecado. Às vezes era um monge que nunca quis ser ordenado sacerdote, era um ancião, um experiente na vida monástica, e ele confessava o seu pecado, especialmente na Irlanda, né? Aí um belo dia, os monges irlandeses tiveram uma ideia: olha, por que não associar essa confissão devocional, vamos dizer assim? Aí aquele que ouvia a confissão impunha uma penitência. Olha, vai fazer uma penitência para você alcançar, vamos dizer que o monge pecou contra a regra que dizia que devia jejuar 2 vezes por semana, vamos dizer assim. Então ele vai falar com o padre abade ou com outro monge mais velho. Aí o monge diz assim: você vai fazer essa penitência para reparar esse pecado. Mas não dava absolvição. A absolvição ele recebia no momento que ele fazia a penitência, como uma contrição perfeita, entendeu? Aí um belo dia os monges irlandeses tiveram a ideia, porque se diz que vieram deles essa ideia. Ora, por que não associar a confissão devocional e fazer dela uma confissão sacramental? Aí teria que ser sempre um sacerdote para ouvir, porque só o sacerdote tem poder para absolver. E aí começou o seu costume. Então repare, todas as vezes que você vai ao confessionário, você vai confessar seus pecados por causa disso, por causa da tradição do povo de Israel, por causa da doutrina da igreja. Lumen Gentium também vai falar disso, outros documentos do Concílio Vaticano II. Você vai confessar os seus pecados a Deus, na pessoa do sacerdote, né, que é mediador naquele momento, na pessoa de Cristo, e a igreja. O sacerdote não ouve a confissão, embora ele não possa revelar quem quer que seja, sob pena de excomunhão, ele não ouve em nome pessoal, ele ouve em nome da igreja. Tendo consciência que quando você entra no confessionário, você vai confessar a glória de Deus, como eu acabei de dizer, que é misericordioso, confessar seus pecados a Deus e à igreja. O sacerdote ouve em nome da igreja. Né? É importante frisar isso, né?
Por isso também que a fórmula, né, da confissão, de novo, a fórmula da confissão foi muito explícita, porque durante o Concílio Vaticano II, os bispos pediram que essa expressão da confissão ficasse mais explícita, no ato da absolvição ficasse mais explícito, que a reconciliação era com Deus e a igreja, e que se recebe o perdão de Deus e da igreja também. Porque no rito antigo não ficava tão claro assim. Então, uma coisa muito boa que fizeram para reformular o rito da absolvição. No rito, antes de continuar, no rito bizantino tem uma expressão muito bonita, né? Ele faz algumas orações: ó Deus que perdoastes a pecadora, ó Deus que perdoastes a Zaqueu, ó Deus que perdoai também esse pecador, e por meio de mim, que também sou pecador, e que agora absolvo esse pecador. Muito interessante a fórmula bizantina de absolvição. Mas nós estamos no rito latino, e o rito latino nos diz: Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. E eu te absolvo em nome dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E agora nós passamos para como é que a gente faz uma boa confissão. Às vezes as pessoas têm muita curiosidade de perguntar: o senhor já ouviu todo tipo de confissão? Todo tipo de confissão? Sim, já ouvi todo tipo de confissão. De todo quanto é pecado que você pode imaginar, já ouvi. As pessoas perguntam: como é que se suporta isso? Eu diria: é a graça de Deus, é a graça de Estado, a graça do Estado da ordenação sacerdotal. Se não fosse isso, a gente não suportaria, não é? É claro que isso deve estar aliado a uma vida de oração, uma vida de entrega a Deus. Porque, de fato, muitas vezes, para muitos sacerdotes, às vezes o confessionário é muito pesado, não é? Você pode ouvir assassinatos, traições, situações difíceis, muito difíceis, realidades realmente que só a graça de Deus, e ter as palavras corretas, exatas e inspiradas para o momento. Mas eu lhe dou um conselho: nunca se deixe de confessar, nem mesmo que se você saiba dos pecados do sacerdote, porque naquele momento, quando ele absolve, é o próprio Deus que o absolve. E se você entra no confessionário com fé, mesmo que o sacerdote seja um homem indigno, que não viva dignamente a sua vocação, Deus lhe dará as palavras acertadas para orientar o teu espírito no caminho de conversão. Os pecados dele interessam a ele e a Deus, nosso Senhor, somente. Eles dois que se resolvem. Quanto a você, beneficie-se do sacramento da penitência. É uma quimera, é uma desculpa esfarrapada de dizer que eu não vou me confessar porque o sacerdote é comedor de feijão como eu, porque é pecador como eu. Se você cair nessa, então vamos lá aos pontos que é necessário para uma boa confissão. E fazendo a diferenciação que confissão não é aconselhamento. Aconselhamento é outro dia. Confissão é chegar e dizer: pei bufo, fiz isso e aquilo, meus pecados são esses. Aí para dar alguns aconselhamentos. Primeiro, exame de consciência. Eu estou dizendo isso porque agora na quaresma, naqueles mutirões de confissão, tinha gente que queria, a fina força, receber aconselhamento. Senhora, não é um momento de aconselhamento, depois a senhora pode vir. Não, mas eu preciso. Confissão é confissão, aconselhamento é aconselhamento, acompanhamento é acompanhamento espiritual. Às vezes as duas coisas podem estar juntas, né? Bom, confissão é confissão. Primeiro, um bom exame de consciência. Às vezes as pessoas chegam no confessionário, a primeira coisa que deve se fazer antes de chegar ao confessionário, um dia antes, uma tarde antes: o Senhor esteja em teus lábios, em teu coração, para que faça uma boa confissão. De que te acusas desde a última confissão? Não sei o que eu vou dizer. O que é que veio fazer no confessionário? Fazer uma boa confissão. Quer aprender a fazer um exame de consciência? Até na internet hoje em dia ensina a fazer exame de consciência. Depois, no confessionário, a autoacusação. Por isso é que o sacerdote, ou pelo menos deveria perguntar: de que te acusas desde a última confissão? É a pergunta formal,
né? Então você começa a se acusar diante de Deus ali na presença do sacerdote. Eu, assim, assado, desse jeito, eu fiz assim, isso, né? Cumprindo aquelas condições, revelando o seu estado de vida, se o sacerdote não lhe conhece, que não significa dizer nome e endereço, nem de você e muito menos de terceiros, se estiverem envolvidos, né? Você só tem a obrigação de dizer o seu estado de vida e fazer a autoacusação dos pecados que o padre ouve em nome da igreja, não é em nome pessoal. O padre não tem nada a ver com os seus pecados, ele ouve em nome da igreja, né? Depois ele dá os conselhos espirituais, né, se forem necessários. Nesses mutirões de confissão, às vezes as pessoas querem ser aconselhadas. Olha, minha senhora, dê lugar para as outras pessoas. Tem 302 pessoas para se confessar, a senhora quer passar 2 horas no confessionário? Né? Dá alguns conselhos espirituais práticos, né, diretos. Depois ele impõe uma penitência, imposição de uma penitência, que você deve cumprir o quanto antes ao sair do confessionário, e a absolvição dos pecados, né? Que é a graça suprema deste sacramento. É como a pele da Amã, que diz a Escritura, desceu ao rio quando se lavou a sua carne e ficou como de uma criancinha, né? Limpa, purificada, ou como o cego de nascença que começa a enxergar, né? Viu tudo de novo. Eu gostaria de terminar mais uma vez com a fórmula da absolvição. Essas palavras são benditas, são ungidas na história da igreja. Que coisa boa quando nós podemos ouvir no nosso coração, lá no fundo, quando o sacerdote estende a mão sobre nós e diz essas benditas palavras. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, e amanhã nós vamos falar, hoje nós falamos sobre a absolvição dos pecados, amanhã nós vamos falar das penas devidas ao pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.